Olá pessoal, eu sou o Robledo Milani, editor-chefe aqui do Papo de Cinema, e eu tô aqui hoje para falar com você sobre Vitória. Tá todo mundo desde o início do ano, desde o final do ano passado, falando em Fernanda Torres. Mas que tal a gente parar e falar um pouquinho agora sobre Fernanda Montenegro? Afinal, se a Torres trilhou um caminho dourado por Hollywood esse ano, é porque o caminho foi aberto muito tempo atrás pela mãe dela, a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro foi a primeira brasileira a ser indicada ao Oscar por Central do Brasil, lá no finalzinho dos anos 90, mais de 20 anos atrás. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, se o pessoal lá de Hollywood tivesse visto Vitória, Fernandona tinha ganhado uma segunda indicação. O filme é incrível, mais por ela do que pela realização em si, e vamos lembrar um pouquinho, porque foi uma realização realmente conturbada. Esse projeto, essa história de levar a Vitória para as telas, já estava há um bom tempo sendo desenvolvido, inclusive nas mãos de um outro diretor, Breno Silveira, realizador de Gonzaga, realizador de Era Uma Vez, realizador de Dom, a minissérie com o Gabriel Leone, ou seja, é um cara super tarimbado, estava desenvolvendo esse projeto, seria a volta dele para os cinemas, quando, infelizmente, ele veio a falecer. E quem assumiu o projeto foi, então, o genro da Fernandona, o Andrucha Waddington, que vem a ser marido da Fernanda Torres. Não tinha espaço, aliás, para Fernandinha nesse filme. Esse filme é total Fernandona. E por quê? Porque mais de 90% do filme a câmera está em cima do rosto dela. É total carregado nas costas da Fernanda, uma senhora com mais de 90 anos de idade e que apresenta um desempenho arrebatador. Eu vou dizer até para vocês, se vocês ficarem bem atentos, esse era um filme para uma mulher bem mais nova. A Fernandinha, aliás, podia fazer esse filme, porque a gente percebe pela rotina, pela dinâmica, pelas coisas que essa personagem faz, é uma mulher já nos seus 60, talvez até 70, mas não muito mais que isso, não quase 90. É uma mulher ativa, é uma mulher que vai à rua, é uma mulher que trabalha ainda, é uma mulher que faz suas próprias compras, que vive sozinha, uma nonagenária. Dificilmente seria tão crível, a gente veria uma pessoa levando a vida desse modo, com todo o dinamismo e a agilidade que ela demonstra no filme. A gente sabe que a Fernanda Montenegro é um fenômeno, mas no cinema a gente precisa ver o que é crível, o que é verossímil, e talvez ela fuja um pouco desse padrão. Mas o desempenho dela é tão convincente, é tão arrebatador, o espectador vai se sentir tão envolvido pelo que ela está entregando, isso passa quase batido. É inspirado numa história real, e essa história real, aliás, surgiu uma polêmica pouco antes do filme ser lançado, de que teria sido um embranquecimento dessa personagem, porque essa mulher que conduziu esses eventos, de fato, era uma senhora negra. E agora, ao ser levado às telas, nós temos a Fernanda Montenegro, uma mulher branca, nesse papel. Seria isso uma polêmica? Seria um problema? Seria uma embraquização dessa figura? Não necessariamente. Porque isso, sim, como a gente vai ver pelo desenrolar da história, essa mulher passou escondida e com uma outra identidade, longe de qualquer possibilidade de ser encontrada por mais de uma década da sua vida. Quem ela era de fato só veio à tona com a morte dela em 2023, quando o filme já estava praticamente pronto. Ou seja, quando foi decidido pela Fernanda Montenegro, ninguém sabia quem era essa mulher, qual era a cor dessa mulher, qual era a origem, o que ela tinha enfrentado, o que ela tinha vivido. Ou seja, é um filme baseado em fatos, sim, mas o que a gente vê na tela é uma ficção. Por favor, não confundir isso. É uma ficção. E como tal, a personagem da Fernanda Montenegro desempenha e cumpre o que dela se espera com excelência. E o que essa mulher faz? Por que ela é tão memorável? E por que ela mereceu ganhar a sua história ter sido levada às telas? A Vitória foi uma mulher que, incomodada diante da falência do Estado, diante da incompetência dos órgãos públicos, diante da inabilidade da polícia mesmo tomar conta de fatos, de injustiças, de criminalidades, de contravenções que aconteciam na janela da casa dela, ela resolveu agir por conta própria. Essa mulher mora no Rio de Janeiro, a Nina, é o nome da personagem, e ela mora numa situação muito próxima do morro, sabe, numa ladeira, numa subida, e ela vê da janela dela crianças sendo captadas pelo tráfico, jovens carregando drogas e armamentos e tiros e violências e as maiores barbaridades, a ponto assim de ter a sua casa sendo almejada por balas perdidas. Ela vai mais de uma vez à delegacia, tem reuniões de condomínio, a comunidade tenta fazer alguma coisa, mas não há nada a ser feito, principalmente quando se descobre que a própria polícia corrupta pode estar envolvida nessas ações ilegais. O que ela faz então? Ela acaba comprando uma câmera digital e vai filmando o que ela vê.
e isso acaba parando nas mãos de um jornalista que leva adiante em esferas superiores, prometendo uma grande repercussão na imprensa e levando, então, que as autoridades façam, de fato, e finalmente, alguma coisa a respeito. Ela passa, então, a ser perseguida pelos bandidos e por isso, então, que ela tem que ter sua identidade alterada, etc. e tal, e acaba se tornando o nome que dá o título ao filme, Vitória, que é o nome que ela recebe. O filme tem algumas soluções meio fáceis e, além disso, tudo muito expositivo. Sabe? Tem momentos que o repórter só pergunta para ela: esse apartamento é seu? E ela fica 10 minutos contando toda a história da sua vida. É muito didático, é muito tintim por tintim, para não ficar nenhuma dúvida. E isso eu coloco na conta não só do roteirista, mas também do Andrucha, que se responsabilizou de levar essa história. Ele poderia ter dosado isso, ele poderia ter confiado mais nos seus atores, ele poderia ter equilibrado melhor o visual com o texto. Ele acaba jogando tudo nas costas e a Fernanda tem essa responsabilidade dobrada de ter que defender a sua personagem, os atos e a história que ela está contando. Com exceção dessas questões, são meio truncadas e acabam transformando o simples ato de assistir ao filme como uma experiência quase uma lição que está sendo dada. Parece que eles estão tão embebidos pela responsabilidade que assumiram, porque é um filme denúncia, né? É um filme que trata de um problema da violência e da corrupção que não toma só o Rio de Janeiro, toma o país todo, o Brasil todo como um todo. Então, assim, essa questão acaba sendo tão urgente que parece que certas questões narrativas e fílmicas são meio que deixadas de lado, como se ninguém vai se importar com isso, o que importa é a mensagem que está sendo dita. E no cinema não é bem assim. A gente tem que prestar atenção, sim, nessas narrativas. Pela Fernanda Montenegro, poxa, o Brasil é um país que nós temos filmes sendo protagonizados por uma mulher com mais de 90 anos que está lotando salas de cinema. Assistir a Vitória é quase um dever cívico. As pessoas precisam ir assistir e verificar e prestar essa homenagem, esse tributo a uma das maiores atrizes que o Brasil já teve, que a América, que o país, que o mundo já teve. Então, assim, é um filme que merece e tem que ser visto, sim. Mas, enquanto cinema, é importante estar atento e deixar de lado algumas coisas, alguns deslizes, que eles existem sim e a gente não consegue negar. Se a Fernandinha deu um show em Ainda Estou Aqui, Fernanda Montenegro já deu show em diversas outras ocasiões, e não só em Central do Brasil, em A Falecida, em Tudo Bem, em Casa de Areia, que foi dirigida pelo mesmo Andrucha Watts, ou seja, foram muitas outras oportunidades. Em Vitória, o filme não é tudo isso, mas ela continua excepcional e por isso é um filme imperdível em cartaz nos cinemas. Certo, pessoal? Fico por aqui então com a crítica de Vitória. Tem mais conteúdo sobre o filme lá no Papo de Cinema. Não deixa de conferir e fique ligado no nosso canal no WhatsApp. É só se inscrever, é gratuito. Ali você fica por dentro de tudo que está acontecendo no Papo de Cinema. Certo? Até a próxima. Falou!